bem-vinda a mais um vídeo da WFG Concursos. Estamos falando sobre a proposta curricular de Santa Catarina. Eu fiz, na verdade, um recorte sobre um trecho que eu achei muito interessante do processo de alfabetização, mas que fala da parte da educação infantil e da nossa função, né? Então ele traz ali a literatura e vivências, espaço para o conhecimento, e traz essa questão do acesso, né? O quanto antigamente as crianças tinham acesso a histórias, a conversas, né? E hoje, né, ele diz, né, que primeiramente os primeiros contatos com os livros se davam no espaço familiar, né? Mas neste convívio social, a criança tem um outro momento, né? Ele traz nesse convívio social a crianças cheias de curiosidade poderão criticar, fazer e refazer seu universo, terão interesse, prazer em escrever, contar história, irão em busca em outras. Já restante, ele traz aqui que atualmente, desde pequenas, as crianças passam grande parte nessa creche, né? Então, bom, se antigamente essa leitura, esse espaço de acesso ao livro se dava no seio da família, se é que se dava, dependendo da realidade da comunidade, talvez não. Hoje, mais do que nunca, essa criança, ou grande parte das crianças, passam muito tempo nessa creche. Então, o primeiro contato com o livro vai se dar na creche, na escola, né? O contato com a família se dá principalmente à noite, quer dizer, quando a mãe, o pai vai buscar essa criança, esse sujeito, levar para casa, e ele traz ali uma relação muito curiosa, né? Que quando a criança vai dormir, né? Quer dizer que quando ela vai ser ninada, né? E aí a gente pensa, claro, aí o papai, a mamãe vai contar uma historinha para o seu filho. E aí ele dá, a proposta dá uma ironizada, diz assim que a rainha do lar de hoje é a televisão. Então, essa criança vai ser ninada, né? E embalada pela televisão. Bom, que essas histórias, né? Que histórias essas crianças terão para contar? É o que ela vê na televisão, né? É o desenho, enfim, a lutinha, o que for. Essa cultura, são essas histórias que a criança vai trazer. O leitor vai ser formado no decorrer da sua existência, fato, né? Nós falamos lá sobre essa relação social, sobre esse ser que interage com o mundo. Então, veja só, essa criança está interagindo lá na creche, chega em casa com a televisão, e essas experiências vão ser internalizadas, vão ser universais, culturais, sociais, enfim, ela vai se construindo. E o professor precisa, então, ter um contato, quer dizer, ter uma relação do contar história com para essas crianças, né? Porque é muito importante esse processo de encantamento, né? Onde vai contribuir muito para o desenvolvimento desse ser, onde contribui muito para essa criança como criança, para essa fantasia, para esse imaginar, né? Por si só. Mas também vai contribuir para a questão do letramento, da alfabetização, desse processo de alfabetização. E aí, ele traz que as creches e as séries iniciais terão melhor chance de ser bem-sucedida na tarefa do formar leitor quando criança. Se, né, se o professor e a família encantar, né, se encantar por essa apropriação da linguagem e de elaboração de conhecimento nesse interagir da leitura, né? Que essa leitura tenha significado, que essa leitura tenha sentido. Então, olha aí o nosso papel aí de mediador dessa cultura, né? Dessa possibilidade que é o acesso aos livros, o acesso a esse conhecimento. Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre as diretrizes
para a educação infantil nacional, quer dizer, quais são as diretrizes? Lembra lá? Eu perguntei lá no comecinho, vou voltar para a gente lembrar um pouquinho. Aqui? Quais são os princípios, né, norteadores? Então, ele traz algumas diretrizes, alguns caminhos. Veja que quando eu penso em diretrizes, por que é importante eu entender as diretrizes? Porque pode ser que caia uma pergunta que eu pense, poxa, mas a Alexandra não falou disso, né? Mas tem um embasamento ali em cima dessas diretrizes. Por isso que é importante eu internalizar, eu entender quais são os caminhos que ele vai propor, né? Qual é a diretriz. Então, a proposta pedagógica da instituição de educação infantil deve respeitar. Parte disso, né? Eu tenho que respeitar os seguintes fundamentos norteadores. Princípio ético da autonomia. Vejam que interessante. Eu preciso respeitar esse princípio ético. Eu preciso respeitar a autonomia desse ser, desse indivíduo, né? Da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Quer dizer, nesse espaço, esse ser, nós todos, né? Mas em especial a criança, ela tem que ter autonomia sim, mas eu também vou trabalhar nela e vou respeitar a responsabilidade, né? Tirou o brinquedinho, guarda o brinquedinho, seja responsável. Eu quero brincar com aquilo? Pode brincar. E depois que terminar, vamos guardar. Então, do responsável. E a solidariedade, Alexandra, onde é que entra? Entra na questão do dividir, do compartilhar, do brincar com, do estar com, né? De eu ser solidário a isso, né? A viver em comunidade. Olha, o respeito ao bem comum, respeito ao que é de todos, né? Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania. Sim, né? Eu tenho direitos, eu tenho deveres, do exercício da criticidade, lembra lá que eu falei no começo, e do respeito à ordem democrática, né? Precisa respeitar. Há uma ordem, né? Onde há uma democracia, ela tem que ser respeitada. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestação artística e cultural. Lembra a história do produto? Quando eu olho para um desenho, para um trabalho dessa criança, eu preciso entender que faz parte do processo, né? Então, o respeito a essa estética, essa sensibilidade desse ser, a criatividade desse ser, o lúdico, né? O respeito desse encantamento que ele tem para o mundo, porque ele está descobrindo esse mundo. Esse mundo está lhe sendo apresentado, né? E eu preciso respeitar, né? A essa diversidade, essa manifestação, porque pode ser que a criança me traga uma música diferente, uma música que talvez para a minha realidade, para a minha comunidade, para o meu convívio cultural não me soa bacana, mas é o convívio dele, é a realidade dele, eu preciso respeitar essa diversidade, né? E valorizar. As instituições de educação infantil, ao definir sua proposta pedagógica, deverão explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal do aluno, da sua família, e professores e outros profissionais, e a identidade de cada unidade educacional. Veja que a proposta curricular está aí, né? Então, São José traz uma proposta, traz um norte, traz um caminho, mas ele fala da questão de ser respeitado. Então, que precisamos respeitar a cultura da criança. Precisamos respeitar a cultura, né, dos professores, dos profissionais da área e, junto com isso, construir a identidade daquela escola. Ok? Então, olha que há uma flexibilidade aí na proposta curricular de respeitar o espaço, de construir uma cultura e essa cultura ser respeitada também. As instituições de educação infantil devem promover em suas propostas pedagógicas prática de educação e cuidados que possibilite a integração entre o aspecto físico, emocional, afetivo, cognitivo e linguístico e sociais da criança.
entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. Olha lá, eu destaquei, né, que esse espaço, que essa escola, né, que essa instituição, ela deve sim trazer em prática a educação, todos os embasamentos que nós temos teóricos, sim, que deve possibilitar o cuidado, porque na educação nós temos seres que demandam cuidado, né? São seres de cuidado, diferente do ensino fundamental 1, que o cuidado e o olhar é outro. Então, eu preciso entender que esse cuidado está junto com o momento de educação, com o momento de escola, né? E que entender que esse serzinho que está ali na minha frente é um ser completo, né? Não é um ser que vem vazio, não é um ser que vem sem nada na cabeça, né? Ele é completo, sim. Ele está em toda a sua totalidade. Veja que quando eu penso em completude, eu penso que eu preciso respeitar o aspecto físico desse ser. Eu preciso quando eu falo em aspecto físico, eu acho importante a gente fazer um adendo aí, né, um espaço, que essa criança, nós vamos falar lá na frente, que é um ser de direito. E quando eu penso em aspecto físico, eu penso no desenvolvimento dessa criança e na educação infantil, a demanda do aspecto físico dela é corpo, é movimento. Logo, o respeitar é entender que essa criança precisa movimentar o corpo, que essa criança aprende movimentando o corpo. Por isso, esse respeito ao aspecto físico. O respeito ao emocional, ela não está bem, está chateada, né? O que está acontecendo com essa criança? Ela está agredindo, ela está gritando socorro. Então, essa atenção a esse aspecto emocional e afetivo, né? Porque somos seres afetivos, somos seres emocionais. Essa é a maior via de aprendizagem, emoção, é o afeto, é o acolhimento, né? O cognitivo, porque às vezes as escolas esquecem, né, e trabalham só o cognitivo, e eu sou um ser, lembra? A criança é um ser completo, total, indivisível, quer dizer, o cognitivo não se separa do emocional, eu não separo o cognitivo do físico. Se eu estou com dor de barriga, eu não vou aprender porque está doendo a minha barriga, né? Então não dá para separar, ok? O cognitivo do linguístico. Então ele é indivisível. A proposta pedagógica da instituição de educação infantil, ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprias, com os demais e com o próprio ambiente de maneira articulada e gradual. Devem buscar, a partir de atividades intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, ora livres e espontâneas, a interação entre as diversas áreas do conhecimento e aspecto da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento de conceitos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. E aí, o que está dizendo? Está dizendo que esse espaço escolar vai reconhecer esse ser como um ser íntegro e que ele vai lhe apresentar, né, esses conhecimentos, o que acontece no mundo e como é que essa criança vai se apropriar. Ela vai se apropriar às vezes sozinha, interagindo sozinha, às vezes interagindo com um amigo, às vezes o professor mediando, né? É isso aí. A proposta pedagógica para a educação infantil devem organizar suas estratégias de avaliação através de acompanhamento dos registros, de etapas alcançadas nos cuidados e na educação para a criança de 0 a 6 anos. Olha lá o que eu havia dito. Sem objetivo de promoção, isso quer dizer que eu vou avaliar essa criança, porque lembra, o meu objetivo é o processo. Se é o processo, ela não pode estagnar, ela não pode ficar parada, ela tem que ir evoluindo. Então, à medida que essa criança, que eu vou avaliando e ela está evoluindo, eu vou registrando e continuo. Bom, a criança não está evoluindo, ela estagnou ou não evoluiu, chegou de um jeito e continua do mesmo jeito. Então, eu vou avaliar e vou pensar em novas abordagens, em novas estratégias, né?
Mas a minha intenção não é a chegada final. Lembra, a minha intenção é processual. Logo, eu não vou me preocupar com a promoção, né? O fato dela não ter evoluído o quanto eu esperava não quer dizer que ela tem que continuar na mesma série. Ela tem que ir para a próxima. Então, a avaliação não é focada na promoção de uma série para outra, ok? É um outro enfoque, nós vamos conversar sobre avaliação daqui a pouco. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem ser criadas, coordenadas, supervisionadas e avaliadas por educadores com pelo menos o diploma de curso de formação de professores, ok? Então, precisa do diploma de professor, de pedagogo. O ambiente de gestão democrática por parte dos educadores, a partir da liderança responsável de qualidade, deve garantir direitos básicos de crianças e sua família, educação e cuidados, num contexto de atenção multidisciplinar com profissionais necessários para o atendimento. Então, também precisa ter uma equipe multidisciplinar aí nesse espaço. Não é só o professor lá em cima. A proposta pedagógica e os regimentos das instituições de educação infantil devem, em clima de cooperação, veja que nós vamos cooperar um com o outro, uns com os outros, proporcionar condições de funcionamento das estratégias educacionais. Então, eu não estou lá sozinha na sala de aula, eu tenho parceiros e nós vamos cooperar juntos. Dos direitos. Eu vou dar uma pausa, tá? Para vocês refletirem um pouquinho sobre as diretrizes, ok? Vão pensar um pouquinho, vão ampliar essa pesquisa. Se tem conceitos que eu falei, me mandem um e-mail, me mandem perguntas. Se não conseguiu me acessar para tirar as dúvidas, pesquisem esses conceitos, quer dizer, se há palavras que você não está entendendo, fica a dica, vão pesquisar o que aquela palavra quer dizer, porque é importante para vocês irem caminhando, tá bom? Vai lá tomar uma aguinha, daqui a pouco conversamos.